Olá, pessoal. Segue a correção da nossa LCM 26. Primeira questão. Observe o plano cartesiano e determine as coordenadas dos pontos. O ponto A. Perceba o ponto A aqui, ó. Qual é a coordenada x de A? 4. E qual a coordenada y de A? 7. Então, A é o ponto 4, 7. Ponto B. Ponto B está aqui embaixo. Qual a coordenada x de B? 8. Qual a coordenada y de B? Menos 9. Então, B vai ser 8 menos 9. Ponto C. C está aqui. Qual a coordenada x? Menos 2. Y, 2. Então, menos 2, 2. Ponto D. Coordenada x, menos 5. Coordenada y, menos 4. Então, menos 5, menos 4. Sempre primeiro x, depois y. E ponto E, para finalizar essa questão, coordenada x é 5 e coordenada y, 3. Então, ponto E, 5, 3. Número 2, marque com um X as equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, primeiro, tem que ver o que é a equação. Segundo, o que é de primeiro grau e o que tem duas incógnitas. A primeira aqui é uma equação. Todas as variáveis estão elevadas a 1, então é de primeiro grau, mas tem três incógnitas, x, y, z. Então, não vou marcar. Menos 4x igual a 5z mais 3. Equação, primeiro grau e duas incógnitas. Então, a segunda, vamos marcar. 3x menos y é de primeiro grau e com duas incógnitas, mas maior que zero. Isso aqui é uma inequação, é desigualdade. 4x menos 3y igual a 25. Essa é a equação com duas incógnitas. 2x menos y igual a 2 mais y é a equação, duas incógnitas, x e y, e elevado a 1. Então, essa também é. X ao quadrado mais x igual a y. Tem duas incógnitas e é a equação, mas é elevado ao quadrado, então não é de primeiro grau. X mais y igual a 10. Duas incógnitas e equação. Y igual a 3y mais 20. Essa aqui não é, porque só tem uma incógnita, y e y. Então, essa nós não vamos marcar. Terceira questão. Determine A e B para que as igualdades de pares ordenados abaixo sejam verdadeiras. Então, primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro elemento. E o segundo elemento tem que ser igual ao segundo. 2A tem que ser igual a 1. Então, A tem que ser igual a 1 meio. Determinamos A. E 1 menos B tem que ser igual a menos 2. Então, menos B igual a menos 2 com menos 1, que dá menos 3. Multiplicando por menos 1, B igual a 3. Aqui eu multipliquei por menos 1. Na letra B, pessoal, primeiro elemento, A menos 1, tem que ser igual ao primeiro elemento, que é menos 6. Então, já vou montar aqui, A menos 1 igual a menos 6. E o segundo elemento, que é 3B menos 4, tem que ser igual ao segundo elemento, que é B menos 2. Então, 3B menos 4 tem que ser igual a B menos 2. Vamos resolver. A, então, vai ser igual a menos 6 mais 1. A tem que ser igual a menos 5. E aqui, 3B menos B tem que ser igual a menos 2 mais 4. 2B igual a 2, né? Menos 2 mais 4, 2.
B vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. E na letra C, para finalizar, primeiro elemento igual ao primeiro elemento. Então, 3A igual a 0. Que número que multiplicado por 3 dá 0? 0, né, pessoal? Então, A tem que ser 0. E B sobre 2 tem que ser igual a 0. B dividido por 2 tem que ser igual a 0. Mesma pergunta, que número que dividido por 2 vai dar 0? O próprio 0. B também é igual a 0. Determinamos A e B para os 3 itens. Quarta questão, pessoal, é para marcar no plano cartesiano os pontos listados ali. Lembra sempre que esses pontos são x e y. Então, primeiro eixo x, depois y. Eu vou considerar que cada tracinho desse aqui é uma unidade, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Para cima também, 1, 2, 3. Para baixo, menos 1, menos 2. E para o lado esquerdo também, menos 1. Vou colocar só os importantes para não ficar muito poluído o meu gráfico. A é o ponto 2, 2. Então, 2, 2, né, pessoal? Se quiser fazer o tracejadinho, não precisa, porque já tem a malha quadriculada no fundo. Então, aqui vocês vão marcar o ponto e ao lado colocar a letra correspondente. B é igual a 3, 0. X é 3, Y é 0. Lembra quando o Y é 0, fica sobre o eixo X. Ponto C, menos 4, 5. X é menos 4, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4, 5. 5 é para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vai juntar com 5 aqui, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar só no eixo os que importam para não ficar muito poluído, como eu já disse. Esse é o ponto C. Ponto D, menos 1, menos 3. Então, menos 1 e vai descer até o menos 3. Menos 3 aqui. Esse é o ponto D. Ponto E, 4 menos 6. O X é 4. O X está aqui na parte positiva. E vai para o menos 6. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6. Vai ligar lá no 4. Quem quiser fazer o tracejado, como eu disse, pode fazer. Esse é o ponto E. Ponto F, 0, 3. Agora, X é 0, Y é 3. Sobre o eixo Y, é o ponto F. O ponto G é o ponto de origem, é o ponto 0, 0. É só marcar aqui, ó. Ponto G sobre o eixo. Não é um pouquinho para um lado, tá, gente? É sobre o eixo. H, menos 3, 3. Então, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, 3, positivo. Então, H tá aqui em cima. I, menos 5, 0. O X é menos 5. X, menos 5. Esse é o ponto H. Ponto H não, ponto I. Esse é o ponto I. Ponto H eu já marquei. E, para finalizar, J, 0, menos 5. O Y é menos 5. Aqui é o menos 6, menos 5 está aqui. Esse é o ponto J. Quem quiser marcar com outra cor, tá, gente? Para ficar mais claro, pode marcar, sem problema algum.
Quinta questão. Considerando os conjuntos A, 2, 4, 6, 8, 10, B, 1, 3, 5, 7, 9 e C, o conjunto com o elemento 0, determine o produto cartesiano B cartesiano C ou o produto cartesiano B por C. Então, vai sair de B, vai chegar a C. Como C só tem um elemento, fica fácil, né, gente? Então, B cartesiano C, abre chaves, vão abrir o parênteses de cada par ordenado. 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9, 0. Quem quiser fazer o diagrama de setas, pode fazer. Nesse caso, não há tanta necessidade, porque C só tem um elemento, mas pode. Letra B, o produto cartesiano C cartesiano A. Agora, C que é a origem, então vai ficar 0, 2, 0, 4 até o 0, 10. C cartesiano A, lembra sempre a ordem. 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 e 0, 10. E fecha chaves. Na letra C, não está pedindo os pares, está pedindo a quantidade de elementos. Toda vez que pedir a quantidade de elementos, é só multiplicar o número de elementos de um conjunto pelo do outro. O número de elementos de A é 5. E o número de elementos de B também é 5. Então, o número de elementos A cartesiano B vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25 elementos, ou 25 pares ordenados. Sexta questão. Determine o valor de y na equação 3x menos 2y igual a menos 12, para os seguintes valores de x. Então, quando x for zero, é só substituir na equação. Vai ficar 3 vezes 0 menos 2y igual a menos 12. 3 vezes 0, 0. Menos 2y, então, vai ser igual a menos 12. Multiplica por menos 1, 2y igual a 12. Y, então, vai ser 12 dividido por 2. Quanto que vai ser y? Y vai ser igual a 6. Determinamos a letra A. Na letra B, x igual a menos 2. Então, 3 vezes menos 2, estou substituindo em x. Menos 2y igual a menos 12. Menos 6 menos 2y igual a menos 12. Menos 2y é igual a menos 12 mais 6. Menos 2y igual a menos 6. Multiplicando por menos 1, vou jogar aqui para frente. 2y igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 2. Y, então, é igual a 3. Determinamos letra B. E para finalizar, a letra C, 3 vezes 4, que o x é 4, menos 2y, igual a menos 12. Menos 2y vai ser menos 12. Menos 12, né, gente? Porque 3 vezes 4 é 12, passa para o outro lado. Menos 2y igual a menos 24.
também multiplica por menos 1 para trocar esse sinal. 2y igual a 24. Y vai ser 24 dividido por 2. Y é igual a 12. E fechamos nossa LCR.